Denúncias, reclamações, informações, sugestões, críticas e até elogios podem ser encaminhados diretamente à ouvidoria do MP. Confira como. Rogério Sintra está recebendo uma denúncia de um cidadão quanto ao atendimento que recebeu em um posto de saúde de Campo Grande. O técnico da ouvidoria do Ministério Público Estadual acolhe cuidadosamente as informações recebidas para tomar as providências necessárias. A pessoa reclama de meio ambiente, ela pode reclamar de posto de saúde, ela reclama principalmente agora, com a posse de novos prefeitos, teve muita denúncia esse ano de improbidade administrativa, né? Então, esse é o maior movimento que a gente tem. O que está no sistema, ele é tratado e encaminhado às promotorias. Quando a gente recebe por e-mail, esse e-mail, então, ele é filtrado o conteúdo, se ele tiver consistência na denúncia, ele é digitado dentro do sistema e também encaminhado sempre para as promotorias. É bom frisar que essas denúncias podem ser feitas pela internet, pelo telefone gratuito 127, pessoalmente ou até mesmo por carta, que elas serão acatadas pela ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A assessora jurídica da ouvidoria esclarece que houve um aumento do número de atendimentos prestados pelo órgão desde a sua criação em 2009. No primeiro ano de funcionamento da ouvidoria no estado, foram registrados 307 atendimentos. Já em 2016, esse número pulou para 5.199 pessoas que procuraram a ajuda do órgão. No ano de 2014, nós fizemos uma grande divulgação do Ministério Público, distribuindo cartazes em vários estabelecimentos, em postos de saúde, nós distribuímos em agências bancárias, nós distribuímos esses cartazes também em algumas escolas, né? Então, com isso, nós divulgamos bastante, não só o site do Ministério Público, onde tem lá o lugarzinho da ouvidoria, onde faz o cadastro da manifestação, como também o número do telefone da ouvidoria, que é 127, que é a ligação gratuita e que aumentou bastante, aumentou consideravelmente, na verdade, o número de demandas. Sônia Amara elenca as principais reclamações da população que são feitas à ouvidoria. Esse ano aumentou muito a questão da improbidade administrativa, principalmente com a questão das novas gestões públicas no interior, né? Casos de nepotismo, casos de desvio de função, concurso público. Então, nossa demanda aumentou bastante na questão de improbidade. Além disso, outros tipos de denúncia que vocês acatam? Meio ambiente, poluição sonora. Nós recebemos também maus tratos de criança, maus tratos a idosos e saúde. Celso Antônio Botelho de Carvalho foi o primeiro ouvidor do MPE. Guarda com satisfação e saudades as recordações das primeiras ações tomadas pelo poder público para implantar o serviço em Mato Grosso do Sul. Com a experiência adquirida, o promotor de justiça resume a importância da ouvidoria. Eu acho muito importante a ouvidoria, facilita para o usuário, em resumo, e traz um norte para a administração superior, para que ela possa tomar alguma decisão administrativa. Neste curso de capacitação, organizado pela Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul, cerca de 60 ouvidores de órgãos públicos, federais, estaduais e municipais estão ampliando seus conhecimentos para trabalhar nesta área. Uma das participantes é Fernanda Marques, que será a primeira ouvidora da Prefeitura de Bonito, um município que está iniciando essa atividade na região. É um serviço inovador nessa região. Sim, ele está sendo inovando, né, para poder escutar mais a população
tanto quanto os nossos servidores. Esse curso de capacitação vai ajudar no trabalho de vocês? Sim, ele vai ser fundamental, porque está esclarecendo muitas dúvidas e mostrando muitos pontos que nós não tínhamos plenitude do conhecimento. Então, ele está sendo muito importante e muito esclarecedor. A palestrante do evento veio de Brasília para repassar aos ouvidores sul-mato-grossenses uma técnica específica de trabalho. Leila Lima acredita que o profissional do setor deve privilegiar o acolhimento e a atenção às necessidades do outro. Essa questão do outro, eu falei num contexto de escuta, a importância de uma escuta ativa, de uma escuta qualificada, que oferece presença para o outro, para que dentro da ouvidoria eles possam compreender, né, e facilitar diálogo e, se for o caso, até usar a mediação de conflitos de uma maneira técnica e qualificada também, capacitada. Então a ideia é buscar uma compreensão também com o outro. O atual ouvidor do Ministério Público do Estado, Olavo Monteiro Mascarenhas, ressaltou a finalidade do curso, que aconteceu no Sebrae, em Campo Grande. A finalidade dele é, como o próprio nome diz, é a capacitação dos ouvidores do Estado de Mato Grosso do Sul, né, principalmente na área pública, no sentido de que, ao retornarem as suas ouvidorias, possam fazer um melhor atendimento, né, ao público que demanda as ouvidorias. Olavo também falou sobre as atribuições do órgão em que atua. É mais um mecanismo de controle social. Ouvidoria é participação da população nas instituições. Ouvidoria é democracia, ouvidoria é caixa de ressonância do povo. Nosso convidado de estreia hoje no MP na TV é o Dr. Paulo César dos Passos, procurador-geral do Ministério Público. Eu vou falar um pouquinho dele. Dr. Passos é de Pereira Barreto, São Paulo. Chegou muito cedo, com 2 anos de idade, a Mato Grosso do Sul. Ele foi defensor público de 91 a 92, ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em 92 como promotor. Em 2014 se torna procurador. Dr. Paulo César dos Passos foi presidente da Associação dos Membros do Ministério Público, chefe de gabinete, procurador adjunto institucional e atualmente procurador-geral do Ministério Público. É uma trajetória dentro do Ministério Público, né, doutor? Uma história de vida. Sem dúvida, Valéria. Eu digo sempre, aqueles que me conhecem, eu devo muito da minha vida ao Ministério Público. Eu passei quase 25 anos da minha vida no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde eu fui muito feliz. Passei por Costa Rica, Camapuã, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, enfim, por inúmeras comarcas do meu estado. Aprendi a identificar os problemas, sofrer com o cidadão. Por 10 longos anos fiquei no primeiro tribunal do júri de Campo Grande, vendo as dores das famílias que perderam entes queridos, sofrendo como membro do Ministério Público a perda que muitas famílias tinham e alentado por um ideal de fazer justiça, de buscar a transformação da sociedade naquilo que a Constituição diz, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária e menos desigual. Eu acho que esse é o ideal de vida, não do Paulo, mas de todos aqueles que professam a fé de ser promotor, de ser promotora de justiça, de ser membro do Ministério Público Brasileiro. Não é uma vida fácil, né, doutor? O senhor tem que abrir mão de muita coisa na sua vida pessoal em função da instituição. É importante essa colocação, Valéria. Muitas vezes as pessoas não percebem, o próprio cidadão não percebe, mas quando se ingressa no Ministério Público, se abre mão de muitas coisas. A sua vida privada acaba se tornando pública, se tem que ir para cidades menores, onde muitas vezes não se conhece ninguém, e onde aquelas pessoas que às vezes nada têm, o pouco que tem, a esperança que tem, elas acalentam no promotor, na promotora de justiça, e essa responsabilidade de transformar a sociedade, de trazer a lei, de trazer a justiça àquela comunidade, é aquilo que anima o promotor e a promotora.
Sim, sem dúvida nenhuma, temos que abrir mão de muita coisa. Mas, ao fim e ao cabo, ser promotor, ser promotora de justiça, acaba fazendo bem ao nosso espírito, à nossa vida, nos permite ter paz de espírito e tranquilidade, porque sabemos que, como diz São Paulo, combatemos o bom combate. Doutor Passos, o Ministério Público de 91, quando o senhor ingressou, era um. O Ministério Público de hoje é outro completamente diferente. Qual a sua visão do Ministério Público de hoje, doutor? O Ministério Público se transformou. O Ministério Público antes da Constituição de 88 era um Ministério Público. O Ministério Público pós-Constituição de 88 é outro Ministério Público. Mas não é só o Ministério Público que se transformou, a sociedade se transformou. Nós temos, quando eu entrei, nós tínhamos poucas leis. Hoje nós temos inúmeras leis, nós temos uma sociedade que aumentou o grau de exigência ética, o grau de exigência de probidade. E o Ministério Público, por vocação constitucional, é o responsável de fazer real as promessas que a Constituição traz e aquilo que as leis veiculam. Então, o Ministério Público se transformou, o Ministério Público cresceu, o Ministério Público ele tem que ser mais complexo do que era quando eu entrei. E ele está até mais exposto agora, né, doutor? Sem dúvida. Quando eu entrei, a gente dizia, lá em 91, 92, que o Ministério Público era uma instituição de um homem e de uma mulher só. Era o promotor e a promotora com seus livros, com suas ideias. Hoje o Ministério Público cresceu, tem uma estrutura maior, mas tem uma estrutura voltada para a sociedade, para que nós possamos atender às exigências que a sociedade nos traz. Hoje a sociedade cobra probidade, cuidado com o dinheiro público. A sociedade cobra um atendimento melhor às minorias que sequer eram reconhecidas lá na década de 90. Hoje a sociedade cobra o respeito, a tolerância, a inclusão. E ao Ministério Público incumbe fazer isso para o mundo real. Mas, doutor Passos, eu penso assim, quando a gente traz isso para o mundo real, e o Ministério Público fica mais exposto, o Ministério Público sofre também mais. O Ministério Público sofre por quê? Porque muitos interesses políticos e econômicos que não eram atingidos pela atuação do Ministério Público há décadas passadas, hoje o são. E quando o poder político e quando o poder econômico, que até então se entendia acima do bem ou do mal, eu traduzindo para as pessoas, se entendia fora do espaço da legalidade e da constitucionalidade, quando esse poder político e econômico é trazido à responsabilidade, a retaliação vem. O Ministério Público é assim atingido, o Ministério Público é assim exposto. Nós, membros da nossa instituição, do Ministério Público, não somos infalíveis. Nós erramos, mas muitas vezes, ou no mais das vezes, o Ministério Público sofre retaliações, ataques, não pelos erros, mas pelos acertos, e que são muitos, e muitos maiores do que nossos erros, por aquilo que nós fazemos. Eu passo a pedir um minutinho para o senhor, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos para falar um pouquinho mais a respeito do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, saber como anda o trabalho da instituição. Nós já voltamos.